nós já temos aqui, né, o nosso mapa e temos esse marker aqui. Só que eu não quero esse pin nessa posição. Eu quero transformar isso aqui dinâmico, para que a pessoa consiga, através do CMS, definir os lugares e aí ele popular corretamente. Então, para isso, o que eu vou fazer é customizar o nosso mapa, nosso componente aqui, e eu vou começar a fazer a customização dele através de testes. Então, com os meus testes, eu vou fazer aí também a nossa customização, certo? Então, o que eu vou fazer é criar aqui um novo arquivo, um new file, teste.tsx, certo? E agora a gente pode começar então para poder configurar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o nosso mapa. Então, import map from, ponto, certo? E quando a gente faz testes, a primeira coisa que a gente faz é criar um bloco de descrição, onde a gente vai descrever aquele teste. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um desk e eu vou descrever quem. Esse bloco de testes é para quem? É para o nosso componente de map. Então, eu coloco dessa maneira, certo? E aí, aqui dentro, a gente começa a fazer os casos de teste. Ou seja, aqui é onde eu vou fazer uma busca e, dado alguma coisa, eu digo que eu espero tal comportamento. Então, eu vou colocar aqui it, certo? E dentro desse it, eu vou fazer o seguinte. It should render with the marker in correct place. Então, o marker é o quê? O marker é esse nosso negocinho aqui, que é aquele pin, certo? Então, eu quero permitir com que eu passe o nosso mapa com dadas coordenadas, informações, e com essas informações ele renderize o nosso marker, com nome, tudo bonitinho, certo? Então, o que eu vou fazer, no caso, vão ser duas coisas. Primeiro aqui, antes mesmo, né, do correct, eu vou fazer o seguinte, ó. It should render without any marker, certo? Então, se eu não passar a posição nenhuma, ele tem que continuar imprimindo meu mapa e não quebrar. Para poder renderizar um componente React com a Testing Library, a gente utiliza um método chamado render. Esse método que permite com que a gente consiga aí renderizar os componentes. Então, o que eu vou fazer aqui em cima é importar o render from Testing Library, não é JS-DOM, mas React, certo? Então, esse render aqui que vai ser responsável por renderizar o meu componente. E aí, aqui dentro de render, ele é uma função, e dentro da função eu vou renderizar o meu mapa, certo? Com isso daqui, eu espero que ele renderize corretamente, certo? E aí, um esquema que você pode fazer, que eu acho bem bacana, é usar o método screen a gente tem que importar o screen ali da Testing Library, certo? Ponto. Log testing playground URL. O que isso aqui vai fazer? Na hora que eu mandar rodar aqui yarn test watch, ele vai levantar aí os nossos testes, certo? E ele vai criar uma URL para a gente renderizando esse mapa. Então, olha só, tá vendo? Essa URL grandona aqui é o nosso mapa lá. E se eu clicar, ele vai trazer aqui para a gente o nosso mapa, certo? E esse aqui é o nosso mapa todo. Aqui ele mostra todo o código do mapa, certo? E aqui ele mostra o mapa. Nota que ele está meio quebrado, né? Meio feio, porque ele não tem o CSS desse lado, mas a gente não precisa se preocupar com o CSS. A gente precisa se preocupar somente com o que a gente quiser renderizar de fato, ok? E aí você pode utilizar várias coisas para poder verificar, né, se teve a renderização do mapa. Se você notar aqui embaixo, ele tem aqui um link, né, pegando do OpenStreetMap, certo? Aqui dizendo do link do Leaf Left e tudo. Então a gente consegue fazer o seguinte: para verificar se o mapa foi realmente renderizado, a gente pode pegar essa tag aqui, que verifica se o link
renderizou. Então eu copio aqui naquele botão e a gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar isso. E aí eu vou dizer que eu espero que screen, ponto. Vou colar aquilo que eu peguei, certo? Eu espero que tenha isso daí no document, to be in the document. Ou seja, eu espero que ele tenha renderizado, né, esse negócio aí do leaf left pra gente. Se você notar aqui na index, ele tem aqui, esse tile mapper aqui cria aquilo lá. E se você notar, no momento que eu fiz isso, ele continuou passando. Então isso aqui garante, né, que tem o leaf left aí sendo renderizado, ok? Sem nenhum mapper nem nada. E aqui embaixo eu vou fazer diferente. Eu vou mandar renderizar o meu mapa. Então, render map, ok? Só que agora eu vou passar nesse meu map o seguinte. Eu vou passar uma propriedade places, certo? Que vai receber aqui um array, onde eu vou botar place. Essa variável ainda nem existe. Se eu salvar, ele vai quebrar, né? Porque ele nem conhece essa variável. E aí eu vou criar essa variável. Então, vou vir aqui, vou botar aqui const place. E nessa variável eu vou botar algumas informações que eu quero que tenha, todo lugar tenha. Todo lugar eu quero que tenha um ID, vai ser uma string, por exemplo, um nome do lugar, por exemplo, minha bela cidade Petrópolis, um slug, que mais para frente a gente vai usar isso aí para determinar o URL da página, então Petrópolis, certo? E um location, que vai ter dentro dele uma latitude, por exemplo, 0, e uma longitude. Eu vou dizer 0 também, certo? E se eu salvar isso daí, notem que ele está passando. Mas por que ele está passando? Ele está passando porque eu ainda não procurei nada, né? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu espero que screen, eu espero ter o nosso Petrópolis no mapa, que tenha um marker de Petrópolis no mapa. Então eu vou usar uma tag chamada getByTitle, certo? Que eu vou procurar pelo título Petrópolis. Eu estou usando assim, com o i dessa maneira, //, porque aí pode ser o P maiúsculo, P minúsculo, tanto faz. Ok? E aí eu espero ter isso no document. Espero ter isso aí renderizado. E vou salvar. Notem que o nosso teste agora quebrou. Por quê? Ele vai mostrar tudo aqui e ele vai mostrar aqui, ó. Não tem nenhum marker, não. O marker que você pediu tem um marker, mas ele não tem nem nome. Não é o que você pediu. E realmente não é o que eu pedi. Eu não estou passando esse dado para lá. Notem que eu também tenho um outro erro acontecendo aqui, que é o places vermelho. Ele está dizendo que essa propriedade não era esperada no mapa. Por quê? Porque o TypeScript me diz que, olha só, ele não espera nada. E se ele não espera nada, não faz sentido você estar passando alguma coisa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir esse erro do TypeScript. Não vai ser nenhum do teste. Vou fazer o quê? Eu espero que o nosso map receba aqui um array com vários lugares, né? Com places. Vários lugares. E esses places, eles têm aí, eles são da propriedade map props, certo? Eu ainda não tenho esse map props também. Então eu tenho que definir esse map props. Então eu vou criar aqui export type map props. O map props, por sua vez, é um objeto que recebe aí, né, places. Esse places é um array. Um array de quê? Um array de lugares, de place. Só que esse place eu também não tenho ainda. Então vou definir. Vou vir aqui, vou criar um type place. E esse type place vai ter exatamente essa estrutura que a gente tem aqui. Então vou copiar essa estrutura aqui e vou colocar ela aqui dentro. E aí, por exemplo, é o quê? É uma string. O name também é uma string.
O slug também é uma string. Já o 0 é um número. E aqui também. E como eu falei, esses lugares podem ou não podem estar impressos no mapa. Pode ser que eu não tenha lugar nenhum ainda no mapa. Então isso aqui vai ser opcional, ok? Então dessa maneira aqui, eu já permito ter places. Então o nosso mapa pode receber essa propriedade. E ela é o quê? Esse places aqui é um array de place, que tem o quê? Essa estrutura. Se nós formos no teste, nota que agora ele não está quebrando. Por quê? Porque o place aqui ele é um array, né? Com lugares. No nosso caso, só tem um, mas está funcionando direitinho, ok? Inclusive, se você quiser criar 2 lugares, é interessante. Você pode vir aqui com place 2, place 2. E aí a gente pode copiar isso aqui, botar aqui, certo? Botar um número 2, botar aí uma outra cidade, eu vou botar Reykjavik, que fica na Islândia, e aí vou botar aqui, Reykjavik, certo? E vou botar aqui uma posição louca, que com certeza vai ser muito doido. Vou botar aqui, sei lá, 129 por, sei lá, menos 50. Muito possivelmente eu joguei em algum canto muito longe, certo? Vou pegar esse valor aqui também e vou colocar aqui embaixo. E aí, assim como eu esperava Petrópolis, eu quero esperar o outro também. Também quero esperar o Reykjavik, certo? Vou vir aqui e vou botar que eu espero também Reykjavik. Vocês vão ver que ele vai continuar quebrando. Ele quebra ainda em Petrópolis, porque, né, eu não botei Petrópolis ainda, certo? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou vir aqui no nosso marker. E o nosso marker ele pode receber um title, que é exatamente por o que eu estou procurando. E aí eu vou botar aqui um title nele. Por exemplo, title. E eu vou botar aqui Petrópolis. E Petrópolis. Gostei de Petrópolis. E o nosso teste do Petrópolis passou. Mas o Reykjavik não passou. Por quê? Porque realmente não faz sentido para a gente ter aquela posição. Se você notar, ele tem um marker aqui, né? Mas ele não tá presente, né? Como a gente esperava. Ele tá aqui com Petrópolis e tudo do title, mas não era para ele estar assim. Não faz nem sentido ele tá aqui, porque Petrópolis não fica nem nessa posição aqui. E isso aqui não tá nada dinâmico. Então eu vou tornar isso aí dinâmico. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse places, certo? E vou fazer o seguinte. Places, que é o nosso array, eu vou mapear em cima dele. Se existir places, vou fazer um map em cima de places, certo? E aí, dentro desse map de places, eu vou pegar alguma das informações. E são quais que me interessam? Eu tenho aqui as informações que eu posso pegar desse place. Que são quais? Eu quero o ID, o slug, o name e o location, certo? Eu quero essas informações aí. E aí aqui dentro, eu vou criar um const e vou pegar a latitude e longitude dessa location. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Só para a gente entender devagarzinho. Eu tenho places, que é um array de lugares. Cada um desses lugares sempre tem ID, slug, name e location. Inclusive, se você olhar aqui, olha só, ele já até diz, ó, location tem latitude e longitude. O name aqui é uma string, o slug é uma string, o ID é uma string. Exatamente como a gente definiu aqui em cima, ok? E aí, dentro do location, certo? Que eu estou pegando já a latitude e longitude. E aí, eu vou retornar esses markers aqui de forma dinâmica, baseado nesses places que forem passados. Então, eu vou tirar isso daqui e vou botar aqui dentro o seguinte, return, e vou botar aquele código.
ok? Só que aí, a primeira coisa que ele está reclamando aqui é que eu não tenho uma key. Toda vez que você faz uma iteração, ou seja, um map, um for each, um loop, você precisa passar uma key no elemento mais externo. Essa key precisa ser um valor único. Então eu vou botar aqui key igual, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar, por exemplo, vou usar esse símbolo aqui de acento grave, né, ou a crase, para poder passar assim, ó, place, traço, e aí eu vou concatenar com o nosso ID, ok? Isso aqui vai me garantir já que está bem único. Aqui em position, ao invés de eu passar 0, 0, eu vou passar a latitude e a longitude. Então eu vou vir aqui, latitude, e aqui, longitude, certo? E o meu title não vai ser esse name, né? Ele vai ser... não vai ser o Petrópolis, né? Perdão. Ele vai ser o name. Então eu vou vir aqui, vou pegar o name. Esse slug eu não vou pegar ainda não. Então eu vou até apagar para não nos atrapalhar. Fiz isso, salvei e olha só. Tá direitinho. Esse pop-up aqui, CSS3 e tudo, eu não preciso dele. Então o que eu vou fazer é apagar. E aí, como não tem nada dentro do marker, o que eu vou fazer é deixar ele autocontido. Então eu vou fechar ele próprio, ok? Fiz isso daí. Se a gente olhar aqui o nosso teste, ele está passando. Tanto o Petrópolis quanto o Reykjavik. E se eu mudar o meu objeto para outra coisa qualquer, você vai ver que o nosso teste vai quebrar. Por quê? Porque ele esperava receber o Reykjavik, não esse nome estranho. Então ele já está completamente dinâmico o nosso mapa, ok? Então fiz aqui, salvei e ele tem que achar tanto o Petrópolis quanto o Reykjavik, certo? E se nós formos lá na nossa página aqui, eu dei um refresh, notem que não está aparecendo nada. Por quê? Porque se nós formos agora lá na nossa index, o nosso mapa, eu não estou passando nada. Então, por isso, ele não está recebendo nada. Se você quiser agora, ele aceita um places, que você pode passar aqui. Ele entende que é um array, certo? Com as informações lá que a gente tem. Então, se, por exemplo, eu vou copiar esse aqui, só para a gente brincar, vamos ver onde que isso aqui vai parar. Essas informações aqui, certo? Vamos dar uma olhada, então, no nosso site. Vou dar um refresh. Cara, nossa, o marker foi parar lá longe, olha só. Temos aqui um marker fora do mundo. Ele está muito acima. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui para latitude, longitude. Então, vou diminuir aqui, 129, eu vou botar 90. Vamos ver se eu vou chegar mais perto. Não. Na realidade, ele não mudou absolutamente nada. Deixa eu ver aqui. Não mudou nada. Então, vou botar outros números aqui. Vou botar 45 e menos 10. Agora eu acho que tem que ir. Olha só. Acertei na água, mas já foi quase. Então, ó, momento para vocês brincarem, por exemplo, aí, de tentar acertar na Islândia. Qual deve ser a latitude e longitude disso daqui? Onde será que deve ser? E o Brasil? Por exemplo, Petrópolis. Qual deve ser a latitude e longitude? Não sei. Mas bom, com isso aqui, a gente já fez, então, testes garantindo aí que está renderizando, de fato, os nossos markers, que está renderizando o nosso mapa, e o nosso mapa ele está bem mais dinâmico, ok? Aqui na nossa página, eu vou remover isso aqui, porque não faz necessidade, eu vou deixar ainda vazio, certo? Porque depois a gente mais para frente vai configurar isso aí para deixar realmente dinâmico junto com o nosso CMS.